Dear brothers and sisters, although he Queridos passed irmãos e away irmãs, 20 years ago, apesar de meu pai ter falecido há 20 anos, ainda sinto falta dele. I will see him again. A promessa da Páscoa é que eu o verei novamente. Graduate school in England, my father came. Quando eu fazia pós-graduação na Inglaterra, meu pai veio me visitar. Seu coração paterno percebeu que eu sentia saudade de casa. Meu pai amava a aventura, exceto em relação à comida. Mesmo na França, notável pela gastronomia, ele dizia, vamos comer comida da China. In the church, my Como patriarca de longa data na igreja, meu pai era espiritual e compassivo. father's emergency vehicle with Certa noite, enquanto veículos de emergência com sirenes altas atravessavam Paris, ele disse, Garrett, são gritos pelas feridas da cidade. trip, I felt other cries in the Naquela viagem, ouvi outros gritos e feridas. Uma moça estava vendendo sorvetes em um pequeno carrinho. wafer cones were just Suas casquinhas eram tão pequenas que nela só cabia uma bola de sorvete. some reason. Por alguma razão, um homem grande começou a discutir com aquela moça. Pushing, he tipped over. Esbravejando, ele virou o carrinho e derrubou as casquinhas no chão. Nothing I could do as he Eu não pude fazer nada a não ser vê-lo pisotear as casquinhas. can still see the young woman on her knees and Eu me lembro daquela moça de joelhos na rua, broken wafer pieces tentando juntar os pedaços das casquinhas, streaming down her enquanto lágrimas corriam por seu rosto. haunts me. Sua imagem me assombra como um lembrete da falta de gentileza, cuidado e empatia que muitas vezes infligimos uns aos outros. Another afternoon near Paris, Em outra tarde, perto de Paris, meu pai e eu visitamos a grande Catedral de Chartres. Miller, a world expert on the Malcolm Miller, um renomado especialista na catedral, apontou para 3 conjuntos de vitrais de Chartres. Ele explicou que eles contavam uma história. Adam and Eve leaving the Garden of Eden. A primeira janela mostra Adão e Eva saindo do jardim do Éden, a segunda retrata a parábola do bom samaritano, e a terceira ilustra a segunda vinda do Senhor. Stained glass windows Em conjunto, aqueles vitrais podem descrever nossa jornada eterna. welcome all. Eles nos convidam a acolher a todos com um lugar em sua estalagem. Like Adam and Eve, we come into a world of Assim como Adão e Eva, viemos para um mundo de espinhos e cardos. we're beset upon. Em nosso caminho empoeirado para Jericó, somos atacados, feridos e deixados em sofrimento. We pass to the other side. Embora devamos ajudar uns aos outros, muitas vezes passamos para o outro lado da estrada por qualquer razão. Entretanto, Stops. com compaixão, o bom samaritano para e ata nossas feridas com azeite e vinho. Sacrament and other O words azeite, vinho, símbolo do sacramento, as ordenanças, point us to the Spirit. levam-nos à cura espiritual em Jesus Cristo. The Good Samaritan puts us on his own donkey. O bom samaritano nos coloca sobre sua própria cavalgadura, ou, como mostram alguns vitrais, ele nos carrega em seus próprios ombros. Represent his Nos leva à estalagem, que pode representar sua igreja, nossa igreja. Na estalagem, o bom samaritano diz, cuida dele, eu te pagarei quando voltar. the Good Samaritan, a symbol of O bom samaritano, uma representação do nosso Salvador, promete voltar, desta vez em majestade e glória. in this Easter season, Jesus Nesta época de Páscoa, Jesus Cristo nos convida a nos tornarmos como Ele, um bom samaritano, is in fazendo de sua estalagem, a sua igreja, um refúgio para todos contra as tempestades da vida. prepare for his promised second. Nós nos preparamos para a sua prometida segunda vinda a cada dia, ao fazermos a estes pequeninos o que faríamos a Ele. Esses pequeninos são cada um de nós. As we come with the Good Samaritan to the Ao chegarmos com o bom samaritano à estalagem, aprendemos 5 coisas sobre Jesus Cristo e sobre nós mesmos. we come to the end as we Primeiro, chegamos à estalagem como somos, com as fraquezas e imperfeições que temos. all have. Contudo, todos temos algo necessário para contribuir. Our journey to God is often found Nossa jornada em direção a Deus é frequentemente trilhada em conjunto. Pertencemos a uma comunidade unida, seja enfrentando pandemias, tempestades, queimadas e secas ou atendendo discretamente às necessidades diárias. as we counsel together. Recebemos inspiração ao nos aconselharmos juntos, ouvindo cada pessoa, o que inclui cada irmã e o Espírito. We receive his image in À medida que nosso coração muda e recebemos sua imagem em nosso semblante, vemos a Ele e a nós mesmos em sua igreja. Nele encontramos clareza, não dissonância. Nele encontramos motivo para fazer o bem, razão para sermos bons capacity. e maior capacidade de nos tornarmos melhores. We discover Nele faith, descobrimos fé permanente, abnegação libertadora, mudança cuidadosa e confiança em Deus. we find in
Em sua estalagem, encontramos e aprofundamos nosso relacionamento pessoal com Deus, nosso Pai, e com Jesus Cristo. Ele confia em nós para ajudar a tornar a estalagem o lugar em que Ele precisa que ela seja. E ao oferecermos nossos talentos e melhores esforços, seus dons espirituais também fortalecem e abençoam. Um intérprete de língua espanhola me disse: Elder Gong, eu sabia pelo Espírito o que você ia dizer, para que eu pudesse traduzir. Disse aquele fiel irmão, pelo dom de línguas. Recebemos dádivas de fé e confiança que se manifestam em diferentes maneiras, em diferentes situações. Uma querida irmã recebeu o consolo espiritual quando seu marido faleceu de Covid-19. Ela disse: sei que meu querido marido e eu estaremos juntos novamente. Em uma situação diferente envolvendo a Covid, outra querida irmã disse: eu senti que deveria implorar ao Senhor e aos médicos para que meu marido tivesse um pouco mais de tempo. Em segundo lugar, ele nos pede que façamos de sua estalagem um lugar de graça e acolhimento, onde cada um pode ser reunido com espaço para todos. Como discípulos de Jesus Cristo, somos todos iguais, não há grupos inferiores. Todos são convidados a frequentar as reuniões sacramentais e outras reuniões dominicais e os eventos sociais. Adoramos reverentemente nosso Salvador, com consideração e respeito uns pelos outros. Enxergamos e reconhecemos cada pessoa. Sorrimos, sentamos-nos ao lado dos que estão sozinhos e nos apresentamos, inclusive aos novos conversos, aos irmãos e irmãs que estão retornando, às moças, aos rapazes e às queridas crianças da primária. Colocando-nos no lugar do próximo, damos boas-vindas e amigos a visitantes, pessoas que estão de mudança, indivíduos ocupados com diversas atribuições. Choramos, alegramo-nos e apoiamos uns aos outros. Quando não atingimos nossos ideais ou quando somos precipitados, negligentes, rápidos em julgar ou preconceituosos, buscamos o perdão uns dos outros e procuramos melhorar. Uma família da África que agora vive nos Estados Unidos disse: desde o primeiro dia, os membros da igreja foram amigáveis e acolhedores. Todos nos acolheram muito bem. Ninguém nos olhou com desdém. O pai disse: a Bíblia Sagrada ensina que os frutos do Evangelho brotam das raízes do Evangelho. E os missionários disseram ao pai e à mãe: nós queremos que nosso filho e nossa filha cresçam como esses missionários. Irmãos e irmãs, que cada um de nós receba calorosamente a todos em sua estalagem. Em terceiro lugar, em sua estalagem, aprendemos que a perfeição está em Cristo, não no perfeccionismo do mundo. Irreal e realista, o filtro de perfeccionismo insta-perfeito do mundo pode nos fazer sentir inadequados e presos a stories, curtidas e toques duplos. Em contrapartida, nosso Salvador Jesus Cristo sabe tudo aquilo que não queremos que outros saibam sobre nós. Ainda assim, Ele nos ama. O Evangelho dele é de segundas e terceiras chances, as quais são possíveis por meio de seu sacrifício expiatório. Ele nos convida a ser bons samaritanos, menos rápidos em julgar e mais rápidos em perdoar. Perdoar a nós mesmos e aos outros, até mesmo quando nos esforçamos mais plenamente para guardar seus mandamentos. Ajudamos a nós mesmos a ajudarmos uns aos outros. Uma família que conheço morava perto de uma estrada movimentada. Os visitantes frequentemente paravam para pedir ajuda. Certa manhã, a família ouviu uma forte batida na porta. Cansados e preocupados com quem poderia ser às 2 da manhã, eles se perguntaram se outra pessoa não poderia ajudar, pelo menos daquela vez. Enquanto as batidas continuavam, eles ouviram: fogo, incêndio nos fundos da casa. Os bons samaritanos ajudaram uns aos outros. Quarto, em sua estalagem, nós tornamos-nos parte de uma comunidade do Evangelho centralizada em Jesus Cristo, ancorada, na verdade restaurada, em profetas e apóstolos vivos e em outro testamento de Jesus Cristo, o livro de Mórmon. Ele nos traz a sua estalagem e também a sua casa, o templo sagrado. A casa do Senhor é um lugar onde, assim como com o bom homem ferido no caminho para Jericó, o bom samaritano pode nos limpar e vestir, preparar-nos para retornar à presença de Deus e nos unir eternamente
na família de Deus. Temples are open to all. Seus templos estão abertos a todos que vivem seu evangelho com fé e obediência. The rejoicing includes gospel unity O regozijo no templo inclui a união por meio do evangelho, and generosity. a despeito de diversidade de heranças, de culturas, línguas e gerações. 17-year-old Na abertura do templo de Taylorville, Utah, o jovem Max Harker, de 17 anos, compartilhou um legado de fé familiar iniciado 6 gerações antes por seu tataravô Joseph Harker e sua esposa wife Susanna Sneath. in the restored gospel of Jesus Christ. No Evangelho restaurado de Jesus Cristo, cada um de nós pode se tornar um elo forte em nossas gerações familiares. Finally, fifth, we Por fim, rejoice that God em loves quinto lugar, in our different nós nos alegramos por Deus amar seus filhos de diferentes origens e circunstâncias em todas as nações, tribos e línguas, com lugar para todos em sua estalagem. years. Church members have become increasingly Nos últimos 40 anos, os membros da igreja têm se tornado cada vez mais internacionais. church members Desde 1998, mais membros da igreja vivem fora do que dentro dos Estados Unidos e do Canadá. by 2025. Até 2025, prevemos que haverá tantos membros da igreja vivendo na América Latina quanto nos Estados Unidos e no Canadá. Fathers Lehi's A coligação dos fiéis descendentes do patriarca Lehi está cumprindo a profecia. faiths, including in the pioneer Os santos fiéis, inclusive os que vivem nas regiões em que os pioneiros se estabeleceram, ainda são uma grande fonte de devoção e serviço para a Igreja Mundial. members are now Além disso, a maioria dos membros adultos da igreja atualmente são solteiros, viúvos ou divorciados. Essa é uma mudança significativa. Isso inclui mais da metade de nossas irmãs da Sociedade de Socorro e mais da metade de nossos irmãos adultos do sacerdócio. Esse parâmetro demográfico tem sido o padrão da Igreja Mundial desde 1992 nos Estados Unidos e no Canadá desde 2019. the Lord in his church. Nossa posição perante o Senhor em sua igreja não é uma questão relacionada ao nosso estado civil, mas ao fato de nos tornarmos discípulos fiéis e valentes de Jesus Cristo. Adultos querem ser vistos como adultos e responsáveis e contribuir como tais. Disciples of Jesus Os discípulos de Jesus Cristo vêm de todos os lugares, em todas as formas, tamanhos, cores e idades, cada um com talentos, desejos justos e uma imensa capacidade de abençoar e servir. daily to follow Jesus. Buscamos diariamente seguir a Jesus Cristo com fé que leva ao arrependimento e à alegria duradoura. We sometimes Durante esta vida, às vezes esperamos pelo Senhor. yet be where we Talvez ainda não estejamos onde esperamos e desejamos estar no futuro. Certa irmã devota disse: fully upon the Lord esperar fielmente no Senhor por suas bênçãos é uma posição santa. not be met with Não é algo que deve ser tratado com piedade, paternalismo ou julgamento, mas sim com honra sagrada. meantime Enquanto isso, vivemos agora, for life to be. em vez de esperarmos que a vida comece. Isaiah promises, Isaías prometeu: wait upon the Lord, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, they shall mount subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, and they shall. caminharão e não desfalecerão. Our good Samaritan promise Nosso bom samaritano promete voltar. miracles occur when we Milagres acontecem quando cuidamos uns dos outros, tal como ele faria. come with broken Quando nos achegamos a Jesus Cristo com o coração quebrantado, espírito contrito, encontramos voz nele, and be encircled envolvidos em seus braços, compassivos, que nos trazem segurança. ordinances offer As ordenanças sagradas permitem que façamos parte do convênio e tenhamos o poder da divindade para santificar nossos desejos íntimos e as ações que externamos. we create room in his end. Ao abrirmos espaço em sua estalagem, acolhendo a todos, nosso bom samaritano pode nos curar em nossas estradas empoeiradas e mortais. Com perfeito amor, nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo desejam e prometem nos salvar e nos exaltar. Eles prometem paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Com gratidão testifico e presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.